Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Estamos começando mais um Podcast On. Meu nome é Gianluca Coimbra, falando diretamente de Novo Hamburgo. Na nossa técnica de áudio nós temos o Rinaldo Silveira e o Carlos Pereira, todos em casa para a preservação da vida. Nos acompanhe em facebook.com/podcaston Revista Fevale, fique por dentro de nossos conteúdos. No dia 5 de junho, mais especificamente, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu não sei se vocês sabem, talvez estejam acordando agora, mas no último 1 ano e meio nós estamos em uma pandemia. Há quem diga que a Covid-19 trouxe benefícios ao meio ambiente, que se restabeleceu depois que as pessoas pararam de sair para a rua com seus carros e chaminés das fábricas pararam de jogar gases tóxicos no ar. Diversos impactos positivos foram evidenciados no mundo, ainda que infelizmente o Brasil tenha registrado um aumento no desmatamento e um aumento no número de queimadas, que é o maior da última década, e tantos outros problemas, né? O meio ambiente é para ser preservado, não destruído. E a Universidade Fevale, em uma das mais importantes pesquisas de relação entre coronavírus, o SARS-CoV-2 e o meio ambiente, que é o monitoramento ambiental do coronavírus em águas de esgoto doméstico e hospitalares no Rio Grande do Sul. Quem fala conosco sobre essa relação gigantesca que se faz entre pandemia e meio ambiente é uma das integrantes desse grupo de pesquisa, a professora de Virologia da Universidade Fevale, doutora Caroline Rigoto. Obrigado pela disponibilidade, professora. Imagino que esse 1 ano e meio esteja sendo bem corrido, mas obrigado por nos atender aqui. Obrigada, eu que agradeço, então, pelo convite de estar aqui com vocês. Acho que nós temos, sim, que comemorar alguns pontos, mas muito ainda nós temos que correr atrás, né? A nossa relação com o meio ambiente aí tem sido devastadora nas últimas décadas, nos últimos anos. Haja visto o que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, essa pandemia, ela nada mais é também do que uma resposta da nossa ação ao meio ambiente, porque como é que as pandemias surgem? Assim como nós tivemos pandemias aí que já vivenciamos há muitos anos atrás, como a gripe espanhola, como a gripe suína, né? Que de origem também do vírus influenza. Nós temos aí agora mais recentemente a Covid-19. Então, essas pandemias surgem muitas vezes, aí, grande parte relacionado com doenças zoonóticas, né? Que é essa relação nossa que nós temos com o ambiente, em que essas doenças vão surgindo a partir do momento que nós começamos a desmatar, nós avançamos nas florestas, os desmatamentos, queimadas, atividade agrícola, pecuária, e estamos mais próximos dos animais silvestres. Então, o Brasil tem uma grande biodiversidade aí, também, não somente relacionado às florestas, a biodiversidade também em animais, mas também uma biodiversidade microbiológica. E a partir do momento que a gente avança nas florestas, desmatando, nós estamos mais próximos aí desses micro-organismos, como assim surgiu, então, também a Covid-19, a partir, então, de um hospedeiro que era um animal, né? Então, daí surge essa relação dessas doenças zoonóticas e, a partir disso, então, transpôs, então, a barreira biológica e se adaptou muito bem, esse vírus se adaptou muito bem ao ser humano. E aí nós estamos vivendo essa grande pandemia aí já há 1 ano e meio. Bom, o SARS-CoV-2, que é o chamado novo coronavírus, aí ele é um vírus que é da família dos coronavírus, não é tão novo assim, se a gente for pensar, já conhecemos muito bem eles, mas o SARS-CoV-2 particularmente, então, ele é um vírus que tem diversas manifestações, e uma delas é também casos de gastroenterite, que é a diarreia, vômito e náusea associado, né? Então, já se sabe lá desde o início da pandemia que eles são excretados também pelas fezes. Então, esse vírus está presente nas fezes a partir do momento que a pessoa tem uma manifestação, mesmo que seja respiratória, ele também é excretado pelas fezes. Já foi encontrado vírus aí viável, né, com potencial infeccioso nas fezes humanas. E uma vez que eles vão para o ambiente, a gente também pode encontrar eles lá. Então, essa pesquisa iniciou como uma iniciativa também do governo do estado, através do SEVES, que nos procurou para que iniciasse essa investigação do vírus, essa circulação dele no ambiente lá em meados de maio do ano passado. E aí nós viemos aí com esse plano de monitoramento já há mais de 1 ano,
investigando a presença do vírus e a sua quantificação, então a quantidade de vírus, a sua carga viral nesses ambientes de água superficial, arroios impactados por esgoto doméstico, estações de tratamento de esgoto. E aí, então, nós temos avaliado a presença do vírus nesses locais. Então, o que nós temos percebido aí ao longo dos meses, ao longo desse 1 ano de investigação? Que essa presença do vírus nos mostra que nestes ambientes, à medida que nós temos um recrudescimento da pandemia e vimos as ondas pelas quais passamos agora em meados de talvez iniciar uma terceira onda, nós conseguimos também, através dessa avaliação ambiental, ter esse entendimento dessa circulação do vírus no ambiente e também avaliar a tendência de aumento ou de diminuição dessa carga viral no ambiente, acompanhando também o número de casos ativos, né, de pacientes que excretam, então, esses vírus nas suas fezes. Então, nós plotamos isso em gráficos que são também depois disponibilizados para avaliação no site do SEVES mesmo, do governo do estado, onde, então, nós conseguimos avaliar essas tendências. Então, essa investigação tem se mostrado uma importante ferramenta epidemiológica, onde a gente consegue avaliar, bom, então aqui no ambiente está aumentando a carga viral nessas comunidades ou nessas estações de tratamento de esgoto, que tem uma cobertura de uma tamanho populacional X, por exemplo, né? E a gente consegue ter uma ideia desse comportamento. Essa é uma ferramenta que hoje nós estamos vivenciando o período pandêmico, mas agora com a entrada da vacinação também vai continuar sendo realizada para a gente também ter uma ideia que é o que nós esperamos, né, dessa diminuição da carga viral no ambiente, a diminuição do número de casos à medida que a vacinação vai se intensificando, né? Essas tendências observadas na rede de esgoto podem demonstrar algo como subnotificação ou supernotificação? Dá para antever esses aumentos que antecedem ondas de Covid? Ou eles são, na verdade, consequências? Enfim, a notificação dos casos chega depois por causa do tempo de testagem, surgimento dos sintomas? Olha, claro que todo o trabalho tem suas limitações, né? A gente tem aí feito um esforço considerável de instituições para conseguir, também agora em parceria com a URGS também, a gente são muitas amostras, né, para conseguir fazer essa análise real semanal, para que a gente consiga semanalmente, e daí nós elencamos algumas estações de tratamento de esgoto, onde a amostra ela é uma amostra composta, onde nós fizemos uma amostragem de hora em hora, por 24 horas, para que isso seja mais representativo, né? E a partir disso, então, conseguir semanalmente divulgar os gráficos de avaliação de tendência. Então, os gráficos, eles mostram o acompanhamento do número de casos ativos nos últimos 20 dias, que confirmados por PCR, né, de pessoas confirmadas Covid-19, com, então, a presença da carga viral no ambiente. E isso a gente tem conseguido fazer para alguns locais, e aí conseguido, então, também fazer essa avaliação que está mostrando também a tendência. Então, nós tivemos 2 momentos importantes nessa avaliação, que foi em novembro, que antecedeu lá, a gente teve um aumento expressivo de número de casos no final do ano, depois um recrudescimento ali em janeiro, depois fevereiro, com a entrada da variante P1, tivemos um aumento expressivo, final de fevereiro ali, depois março, do aumento de número de casos também. E aí, essa avaliação pontual que tu mencionaste mostrou um pouco antes, ali uma semana antes desse aumento considerável de número de casos também em pacientes. Então, a gente tem conseguido, de alguma forma, em alguns locais, fazer esse tipo de previsão. Agora, ainda para todo o número de amostras que nós estamos avaliando, a gente ainda não consegue, né, por limitação de tempo e de questões mesmo que a gente acaba utilizando para pesquisa. Mas essa é uma ferramenta que tem se mostrado importante em diversos países do mundo que estão utilizando. Então, aqui no Brasil, esse estudo ele é inédito no Rio Grande do Sul, ele na região sul é o único que tem sido realizado, tem algumas outras iniciativas também em Santa Catarina, mas em Minas Gerais isso também tem sido feito, que foi um trabalho pioneiro que iniciou um pouquinho antes do nosso. Então, em outros países do mundo também, essa ferramenta tem se mostrado importante sim, né, para conseguir fazer esse tipo de previsão, né, antecedendo. Então, à medida que está aumentando no ambiente, logo em seguida, nas semanas seguintes epidemiológicas, a gente já percebe também um aumento expressivo do número de casos. Isso é importante para gestores, para a saúde pública, para ter uma ideia do que está acontecendo, e mais ainda, né, eu reforço,
pós-vacinação, entender, depois que a gente conseguir ver, né, talvez, esperamos que essa diminuição do número de casos pós-vacina, essa continuidade do monitoramento no ambiente vai nos mostrar, bom, aqui está aumentando. Então, será que a cobertura vacinal nessa comunidade, neste local, ela realmente aconteceu? Né? Será que não tem que intensificar a vacinação nesse local? Então, mais a longo prazo, vai ser uma ferramenta possível de conseguir utilizar nesse sentido. Esse vírus encontrado nos esgotos, ele sobrevive? Ele pode infectar alguém que eventualmente não tenha tratamento de esgoto em casa, ou que, principalmente se tratando de regiões mais carentes, né, utilize água não tratada para consumo? Como acontece já em outras doenças, né? Assim, nós temos, quando, por exemplo, a OMS até liberou uma recomendação, né, sobre toda essa avaliação do SARS-CoV-2 no ambiente, alertando que a água de consumo que é clorada, ela é uma água segura, porque o vírus é rapidamente inativado pelo cloro, que o vírus não haja vista estudos anteriores com os outros tipos de coronavírus mostram que ele está mais estável em temperaturas mais baixas, mas essa estabilidade não é por muito tempo, que é por poucas horas ou dias. Mas quando nós pensamos num cenário de Brasil, um cenário de país em desenvolvimento, onde nós temos uma precariedade muito grande de coleta e tratamento de esgoto, né? Nós temos aí uma deficiência histórica nesse sentido, e o Rio Grande do Sul não é diferente disso, nós não temos mais do que 11, 12% de esgoto coletado e tratado no nosso estado. Os ambientes estão altamente impactados por esgoto doméstico, né? Então, o nosso trabalho também mostra que ali nós coletamos num arroio de Novo Hamburgo altamente impactado por esgoto doméstico, onde é um esgoto a céu aberto, e ali nós encontramos altas cargas virais, né? Temos aí regiões em que as pessoas utilizam rios impactados também para balneabilidade ali, para a questão de recreação, né? Então, essa avaliação também se torna importante nesse sentido. Nenhum trabalho ainda demonstrou essa transmissão que nós chamamos de fecal-oral, seja por atividade de recreação ou consumindo uma água não tratada. Nós não temos isso ainda na literatura referente ao SARS-CoV-2. Sabemos que provavelmente essa rota ela é mais remota de acontecer, mas pela sua estabilidade no ambiente por alguns dias, dependendo da temperatura, e esse consumo aconteceu, essa atividade de recreação acontecer, nós ainda não sabemos se isso realmente é um risco. Nós precisamos de mais tempo aí para avaliar nesse sentido, mas é algo, eu sempre digo assim, né? A nossa realidade é diferente, então é diferente da gente pensar num país de primeiro mundo, onde temos total cobertura e tratamento de esgoto, e no nosso ambiente aí altamente impactado, seja praias, rios, né? Então, temos que ficar com o pé atrás nesse sentido, mas essa rota, né, realmente assim, de transmissão ainda não está bem estabelecida. E a pauta política, ela dificilmente fica de fora dessa questão sanitária e ambiental. Aqui no estado se fala sobre a privatização da Corsã e, mais localmente, em Novo Hamburgo, a privatização da Comusa, que é a companhia de saneamento do município. Uma eventual privatização nesse momento de pandemia poderia atrapalhar nas pesquisas que estão sendo realizadas nesses locais? Olha, nós temos uma parceria e nós não sabemos, né, como que isso vai acontecer, qual vai ser a iniciativa se dessas companhias, se porventura ocorrer essa privatização. Então, as parcerias aí que nós já temos estabelecidas com os órgãos e as companhias de saneamento são importantíssimas para dar continuidade a esse tipo de trabalho. Eles têm sido realmente parceiros nas coletas, transporte das amostras, então na parceria aí com a FEPAM, com a Corsã, com o SEMAI de São Leopoldo, a Comusa também, que iniciou com a gente ali no início das coletas. Então, realmente essa parceria tem se mostrado importantíssima para essa continuidade. E se porventura acontecer a privatização, eu não sou a favor, né? Eu acho que a gente tem outras formas de potencializar a ação dessas companhias, com investimento, com iniciativa pública e privada. Então, de fato, poderia acontecer uma ruptura aí nesse processo. Nós não sabemos qual vai ser a conduta aí a partir do momento que se acontecer essa privatização. Professora, para encerrar, é a milionésima vez que a gente bate nessa mesma tecla, mas eu vou deixar as considerações finais para que a senhora diga aos ouvintes como se prevenir e o que fazer para não pegar e transmitir essa doença que é tão séria, né?
Eu às vezes brinco com os meus alunos, também parece um mantra, né? Que a gente repete sempre as mesmas ações, mas não vamos fugir disso. Independente das novas variantes que estão surgindo, é sempre a mesma, né? A gente tem que realmente tomar cuidado, continuar a intensificar ainda mais a vacinação, brigar por vacina mesmo, né? E pedir que nosso país compre mais vacinas, que mais pessoas sejam vacinadas, porque ela é importante, porque as pessoas precisam ser vacinadas e não é uma escolha particular, ela é uma escolha coletiva. Eu me vacino para me proteger e proteger os demais que não poderiam se vacinar neste momento. E além disso, então, realmente é o distanciamento, é a utilização das máscaras ideais. Agora nós falamos muito na PFF2, né, que é uma máscara que tem uma proteção um pouco maior, ou a máscara cirúrgica, ou de tripla proteção, a máscara de pano que seja de tripla proteção, porque as máscaras comuns, mais fininhas, elas não protegem adequadamente. Por isso que nós vemos ainda a transmissão, mesmo tomando todos os cuidados. A higienização e principalmente a ventilação dos locais. Nós estamos no outono e inverno, agora entrando no inverno, são épocas em que a gente fica mais fechado em determinados locais e que é o ambiente propício para a disseminação de doenças respiratórias, não somente a Covid-19. Então, independente de estar frio lá fora, a gente precisa manter os ambientes ventilados, evitar ambientes fechados, evitar aglomeração, manter distanciamento. São medidas que vão ficar aí por muito tempo ainda. E é importante ressaltar nessa Semana do Meio Ambiente que também muito pode ser feito em relação à maneira como nós tratamos os acessórios relacionados à pandemia. Máscaras, luvas, proteções acrílicas, pote de álcool em gel, tudo isso tem descarte correto, que não é no chão e não é na rua também. Essa foi a professora integrante do grupo de pesquisa que mapeia o SARS-CoV-2 em redes de esgoto. Aqui no estado, a doutora Caroline Rigoto. Agradecemos a sua presença, professora. Muito obrigado. Obrigada. E assim terminamos mais um Podcast On. Nós temos na técnica de áudio hoje o Carlos Roberto Pereira e o Rinaldo Silveira. A produção é minha, Gianluca Coimbra e da Morgana Schneck. E também contamos com o apoio audiovisual do Marcelo Dornelles. E a orientação é do professor Marcos Santuário. Não esquece de nos curtir e nos acompanhar em facebook.com/podcaston Revista Fevale. Obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.